Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das obras mais importantes da literatura latino-americana, Dona Bárbara, de Rómulo Gallegos. Mas atenção, isto é muito mais do que apenas um romance. É um retrato épico da alma de uma nação, a Venezuela, e da luta intemporal que a moldou. Para perceber Dona Bárbara, a primeira coisa a fazer é sentir as planícies venezuelanas, os chamados llanos. Esta citação do próprio Gallegos capta na perfeição o espírito selvagem e cheio de contradições da terra e do seu povo, os llaneros. Eles são o coração desta história, uma autêntica força da natureza. E é exatamente aqui, nestas planícies vastas e indomadas, que Gallegos monta o palco para o grande conflito do seu romance. Uma batalha titânica pelo futuro da Venezuela. O que é absolutamente fascinante neste livro é como ele personifica duas forças completamente opostas. De um lado, temos a civilização, a ideia de lei, de educação, de um futuro moderno que vem da cidade. E do outro, a barbárie. A força bruta, a superstição, um passado violento que se agarra ao presente. Toda a história, mas mesmo toda, é construída à volta deste choque. Vamos então conhecer a primeira grande protagonista deste duelo, a própria Dona Bárbara. Ela era conhecida como a Devoradora de Homens. E acreditem, esta alcunha não era um exagero. Foi um título ganho à custa de uma dominação fria, calculista, sobre os homens e a terra, dobrando tudo e todos à sua vontade. Nos llanos, Dona Bárbara é a lei. Ponto final. A quinta delas chama-se o medo, o que, convenhamos, diz tudo. Ela foi moldada por um passado de uma violência brutal e, por causa disso, agora vê o mundo como um sítio para conquistar. Usa a força, a corrupção e até a superstição para devorar terras e vontades. No fundo, ela é o símbolo de todas as forças despóticas que mantinham a Venezuela presa ao passado. Mas, como se costuma dizer, toda a força encontra uma contra-força. E é aqui que entra em cena Santos Luzardo. Este é Santos Luzardo, e o nome dele por si só já é um símbolo. Santos e Luzardo, que nos faz pensar em luz. A sua missão é, portanto, clara. Ele vem para trazer a luz da razão a uma terra que vive mergulhada nas trevas. Santos é em tudo o oposto de Bárbara. Ele foi educado na cidade, é um homem da lei, e quando volta à sua terra não o faz para a conquistar pela violência, mas sim para a domar com regras e ordem. O seu grande projeto é cercar as suas terras. Pode parecer uma coisa simples, mas o ato de construir uma cerca é um símbolo poderosíssimo. É a imposição da ordem, da propriedade, sobre a lei do mais forte. E pronto, com os nossos dois campeões definidos e posicionados, o palco está montado para a grande batalha pelas planícies. Mas esperem, há aqui uma terceira personagem que é absolutamente crucial. Marisela. Ela é filha de Dona Bárbara, mas foi abandonada e criada quase em estado selvagem. E aqui está o verdadeiro golpe de gênio do romance. Marisela é a própria Venezuela. Ela é o potencial em estado puro da nação. Uma tela em branco que pode tanto ser pintada pela barbárie da mãe como pela civilização de Santos. A forma como este conflito se resolve é brilhante. Santos não vence Bárbara pela força das armas. Não. Ele vence ao civilizar Maricela, ao educá-la, ao cuidar dela e, por fim, ao apaixonar-se por ela. E Dona Bárbara, quando vê o amor entre Santos e uma Maricela completamente transformada, percebe que perdeu. A sua barbárie não tem como competir com um futuro que é construído com base no amor e na educação. Ao entregar tudo à filha e desaparecer, é a barbárie ceder, simbolicamente, o seu lugar à civilização. Ok, é uma história fantástica, mas como é que um romance se transforma em algo muito maior? Como é que se torna um pilar para uma nação inteira? Vamos ver o seu legado. A chave está aqui, neste número, 1929. Para percebermos o impacto do livro, temos de nos lembrar que Rómulo Gallegos o escreveu enquanto estava exilado em Espanha. Tinha fugido da ditadura brutal de Juan Vicente Gómez, que governava a Venezuela com mão de ferro. E com este contexto, o romance ganha uma dimensão completamente nova. Dona Bárbara, a tirana, corrupta, violenta, que domina a terra e governa pela lei do medo, foi imediatamente vista como um símbolo do ditador Gomes. De repente, o livro não era só uma história, era uma crítica política incisiva e, claro, muito perigosa ao regime. O impacto foi, de facto, estrondoso. Dona Bárbara ajudou a definir a identidade venezuelana, deu voz a todo o continente que se debatia com este mesmo conflito entre o passado e o futuro e tornou-se um clássico intemporal. A prova disso, ainda hoje, continua a inspirar filmes, séries e todo o tipo de adaptações. E terminamos com esta questão para pensarmos um pouco. Dona Bárbara não foi só um livro, foi uma tentativa de escrever o futuro de uma nação nas suas páginas. E talvez a sua longevidade nos mostre que as histórias mais poderosas não são aquelas que apenas nos dizem quem somos, mas sim aquelas que nos mostram quem podemos vir a ser.
Obrigado por terem estado desse lado.